hoje se encontra no livro de Abacuque 3. Aleluia. Encontraram Abacuque? Amém? Vão no Novo Testamento e volta. Vamos dar de cara com ele. Meu Deus. Abacuque 3 diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faz-a conhecida. Amém, irmão? Deus poderoso, glorioso. Senhor, mais uma noite na tua presença. Mais uma noite onde eu te agradeço, meu Senhor da glória, pela oportunidade, pelo privilégio. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Obrigado pela vida daqueles que não chegaram, mas que o Senhor possa visitar e enviar uma palavra a cada coração. Nesse momento, meu Senhor da glória, que a janela do céu continue aberta sobre este lugar, para que venhamos sair daqui alimentado, renovado, revestido pelo teu poder. Fala com a tua igreja em nome de Jesus. Amém, irmãos? E Abacuque aqui ele começou a orar, porque se você for ver o 1, Abacuque estava dialogando com o Senhor, estava indagando o Senhor que ele já tinha clamado, e o Senhor não tinha escutado. Ele estava pedindo ali pelo povo de Israel, e o Senhor diz que estava fazendo uma obra, que é enviar os caldeus para fazer justiça contra Judá. Mas os caldeus ainda eram pior do que Judá, estava numa situação pior, e deixou ali Abacuque preocupado. E foi aí que ele começou essa oração. Se a gente prestar atenção, ele não pediu oração para ele pediu para o Senhor avivar aquele povo. Ele estava pedindo avivamento para Israel, porque Israel se encontrava, a sua liderança se encontrava num sono profundo, o sono do comodismo. Irmão, porque quando a gente não está avivado, a gente estaciona, a gente fica estacionado, estagnado. Porque o avivamento nos faz a prosseguir e querer cada vez mais conhecer o Senhor e fazer a vontade do Senhor. E aquele povo ali, eles estavam adormecidos. Eles precisavam, irmão, de um renovo, de um avivamento. Eles estavam mortos espiritualmente, porque os líderes não estavam dando a importância, estavam no comodismo. Está bom assim, vai continuar assim. Irmão, mas a palavra do Senhor diz que a gente tem que perseverar, a gente tem que prosseguir, a gente tem que ir adiante, porque nós só conseguimos a nossa vitória, a nossa conquista se perseverar na presença do Senhor. Não tem como você estar aqui hoje, amanhã você está em outro lugar. Irmão, agora se você está aqui todo santo dia, todo culto, independente de ser na igreja, na sua casa, no seu trabalho, se você tiver na intimidade com o Senhor, não tem como você morrer espiritualmente. Aleluia. Israel ali estava morrendo espiritualmente pelo comodismo, porque tinham que buscar o Senhor. E Abacuque aqui estava dizendo: aviva, ó Senhor, no meio dos anos. Ele estava pedindo avivamento para aquele povo. Aquele povo estava morrendo espiritualmente. Irmãos, com a gente acontece a mesma coisa. Às vezes a luta, irmão, da vida, o dia a dia, as pelejas, faz que a gente venha ficar enfraquecido espiritualmente. Mas o Senhor diz que Ele levanta o caído. Ele fortalece o que está enfraquecido. Ele levanta do pó, irmãos. Então Abacuque está dizendo: aviva, Senhor, a tua obra. Irmãos, e o avivamento, às vezes, ele é nítido. A pessoa precisa de um avivamento. Você olha assim, às vezes o irmão entra, o Senhor nos mostra com o olhar espiritual, aquele irmão abatido. Mas não é o físico dele, é o espiritual dele que está precisando de um sopro. Porque se o seu espiritual estiver fortalecido, irmão, você pode estar com o corpo enfermo, mas tudo vai bem contigo. Agora, se o espiritual, irmão, estiver lá embaixo, o seu físico também padece junto.
E é normal, irmão. Isso acontece com a gente, nós somos humanos. Não é? Às vezes acontece alguma coisa, você, a primeira coisa que você faz, pensamento, o demônio começa a sugestionar. Ah, não vou não, aconteceu isso, falou isso, não aconteceu, eu não vou não. Irmão, persevera. Persevera. Está doendo, aviva a tua obra, Senhor. Está chorando, aviva a tua obra, Senhor. Aleluia. Não está como você quer, aviva a sua obra, Senhor. Abacuque aqui estava preocupado com Israel, irmão. Não estava preocupado com ele. E muitas das vezes aqui a gente ora pelos irmãos e não ora pela gente. Você impõe a mão em cada um, e quem impõe a mão sobre você? Mas aí tem o nosso joelho, que a gente dobra e pede, Senhor me aviva, porque eu tenho que fazer a obra no meio daquele povo. E a obra do Senhor não pode ser de qualquer maneira. A obra do Senhor tem que ser com sinceridade, com transparência. É o que a pastora falou, aqui no altar que não pode estar errado. Aqui no altar que não pode ter pecado. Então, para você estar aqui na frente, você tem que estar numa intimidade com o Senhor, para você passar algo para a igreja. Porque a bênção vem assim, assim, para aí. E não é de qualquer maneira. Às vezes você chega, não senti nada. Irmão, você não sentiu, mas aviva a tua obra, Senhor. A palavra não me disse nada, não está ardendo lá no seu coração. Tem algo errado, aviva a sua obra, Senhor. Irmão, é tempo de avivamento. Tem muita igreja prostrada, muita igreja morrendo, muita igreja só com placa, irmão. Mas nós não queremos placa. Nós queremos o poder de Deus no nosso meio. Nós queremos milagre. Nós queremos que algo aconteça. E Abacuque preocupado com aquele povo, querendo avivar aquele povo. E no decorrer de 70 anos o Senhor tratou daquele povo. Mas a obra do Senhor, ela foi cumprida. Irmão, e a obra do Senhor está sendo cumprida no nosso meio. Se hoje você está assim, amanhã você não vai estar, irmão. Porque Deus muda. E Deus levanta quem Ele quer. Mas o que não pode faltar na nossa vida é o avivamento espiritual. Porque o Senhor tem nos colocado de pé, irmãos. O Senhor tem nos preparado para coisas grandes, coisas boas. E também coisas mais. Baixa cada dia o seu mal, mas todos eles foi feito pelo Senhor. E aquele povo estava de qualquer maneira. Diz aqui a palavra. Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Abacuque aqui teve um nó na cabeça, ele ficou preocupado. Como que o Senhor vai levantar um povo pior para endireitar aquele? Irmão, mas o Senhor sabe como Ele trata. Às vezes as pessoas não dão nada por você, não dão nada por mim. Mas Deus conhece o nosso coração. E o Senhor sabe da nossa necessidade. Às vezes você chega aqui triste, quase toda oração as pessoas falam aqui na frente. Eu não sei como você chegou, mas Deus sabe. Às vezes a gente chega aqui se arrastando. Mas há um renovo tão grande neste lugar. Há um derramar tão grande, há um avivamento espiritual, que você não sai daqui como você chegou. Há choro nessa igreja, há pranto nessa igreja, mas o Espírito Santo de Deus tem operado. Aviva, Senhor. Irmão, como é bom você conhecer o Senhor. Como é bom você dispor dessa palavra e saber que você, na sua fraqueza, o Senhor tem te fortalecido. Como é bom saber, irmãos, que muitos pensam em te derrubar, mas o Senhor te coloca de pé. E mostra que é Ele que aviva. E mostra que a obra é dele, não é do homem. E aqui não tem faltado, irmão, avivamento. Quantas pessoas já chegou por essas portas abatido, destruído espiritualmente? E aqui teve um consolo, teve um conforto, teve um alimento, teve um avivamento. E hoje faz parte desse ministério. É porque Deus se encontra neste lugar. Há um espírito de transformação, de restauração, de libertação neste lugar.
Deus se faz presente no nosso meio. E Abacuque, aquele sabia o que Deus ia fazer. E aqui a gente entende, irmão, que aquele povo estava num jardim contaminado por espinhos. Aquele povo estava numa avidez espiritual muito grande, com a árvore que já não frutificava, uma vida estéril. Mas quando o Senhor entra, o Senhor muda tudo. E Abacuque tinha certeza que o Senhor ia ouvir a oração dele. Porque a sentença foi dada a Abacuque: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou levantar os caldeus para ir lá e fazer justiça. Mas Abacuque sabia que Deus ouviu a oração. Deus tem ouvido a oração neste lugar. Irmão, Deus tem observado cada um que passa por essas portas. E eu quero dizer para a igreja nessa noite: não importa quantas vezes você vem nessa igreja, mas o tempo que você entra aqui, você recebe uma marca de Cristo. Porque Deus tem palavra neste lugar. Deus tem tocado nos corações e nos pensamentos. Às vezes muitas pessoas, irmão, conhecem o Evangelho, tem a aproximação do Senhor, mas não tem força para prosseguir. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor nos levantou para marchar. E ninguém marcha para trás, irmãos. Você tem que marchar para frente, você tem que perseverar, você tem que buscar, você tem que fazer acontecer. Porque aquele que te guarda, ele não dorme, ele não dormita. E o Senhor ali, com toda aquela anarquia que estava acontecendo, o Senhor disse para Abacuque que ia liberar uma palavra e estava fazendo uma grande obra. E a obra levou 70 anos, mas foi concluída. Quantos anos você está esperando para algo acontecer na tua vida? Persevera, porque vai acontecer. Não importa quanto tempo você está esperando, o importante é a palavra que foi liberada. E Abacuque queria aquele povo avivado. Irmão, graças a Deus, aqui tem avivamento. Graças a Deus, irmãos, que quando você passa por essas portas, você sente nitidamente a presença do Senhor. Porque o dia que essas portas foram abertas, foram consagradas como casa de oração, o Senhor faz morada neste lugar. E aqui Ele tem avivado a igreja. Irmãos, às vezes quando eu estou fora da comunidade, eu vou em outras igrejas. Não é porque eu faço parte do ministério, mas essa igreja é avivada. Você não vê ninguém aqui cochilando, você não vê ninguém aqui abrindo boca toda hora, se consertando no banco. Você não vê, você vê a igreja interagindo, você vê a igreja glorificando, você vê a igreja louvando. Isso é avivamento. Tem igreja calada, e quando você está calado, o diabo está buzinando no teu ouvido. Está fazendo o que aí sentado? Quem mandou você vir pelas essas portas? Então, irmão, glorifica, porque cada glória seu sai de Deus. Aviva, aviva, Senhor. Aviva a tua igreja. O Senhor diz que o morno, né, ele vomitaria. Irmãos, e Abacuque aqui está dizendo para a gente nessa noite: aviva a tua obra, Senhor. A obra não é minha, não é da pastora, não é do presbítero. A obra é do Senhor, Ele vai avivar. Ele vai entrar com poder e autoridade, como fez aqui com esse povo. E nós somos o povo de Deus, porque Deus é o mesmo. Louvado seja o teu nome. Saia daqui levando essa palavra. Aviva. Está na sua casa, está borocochô, está com dificuldade, põe um louvor. Põe um louvor, irmão. Ah, esse louvor está muito lento, põe corinho. O diabo bate em retirada. Irmão, a gente tem que fazer algo, tem que movimentar, não é só dentro da igreja, não. O crente, ele vive em constante movimento, porque quem nos move é o Espírito Santo de Deus. E Ele não está só aqui na igreja, não. Ele está na minha casa, na sua casa, no teu trabalho. Ele está contigo. Ele está nos avivando. Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra. Aviva a tua obra, ó Senhor. E a obra é do Senhor. Nós fazemos parte dessa obra, mas o dono da obra é o Senhor. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Quando você estiver orando, irmão, ora pela nação. Ora pelo Brasil. O do
Senhor só vai guardar como Ele tem guardado. Mas ora pelo nosso país. Eu tenho colocado esse país na mão do Senhor. Não é a minha oração que vai salvar, mas a oração dos justos pode muito ser feita. Só Deus sabe o que vai vir por aí. Mas o que é dele está separado. Amém, irmãos?